Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de apresentar a história de Davi. A sua história começa em 1 Samuel 16, onde Deus manda o profeta Samuel ungir Davi como rei, pois ele havia rejeitado Saul. Mas quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. E como líder do seu povo, Saul teve um bom início. Mas a sua trajetória bastante complicada o conduziu a perder a sua coroa. Ele desobedeceu a Deus, tendo uma conduta reprovável. Ele era um homem valente, corajoso, decidido e modesto. Ele tinha uma aparência imponente, de alta estatura. Ele sobressaía a todos acima dos ombros. Mas, como eu havia dito, o Senhor rejeitou a Saul. Porque para Deus não importa a aparência, porque Saul era bonito, alto, forte, mas Deus o rejeitou. Também não importa de onde ele veio, pois Saul era da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Mas Deus o rejeitou. E não importa a família, porque Saul tinha 8 filhos com a sua esposa Ainoã, mas Deus o rejeitou, porque ele não fez o que era reto na presença do Senhor. E aí começa a história de Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esse Jessé era neto de Rute de Boaz, e dessa maneira estava na linhagem da aliança com Abraão. Verso 2. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da terra saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, disse o Senhor a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E aqui surge Davi, ruivo, formoso de semblante, de boa presença, que estava no campo cuidando das ovelhas, enquanto seus irmãos estavam em casa.
Ele era o menor, o improvável, mas o Senhor o escolheu. Nós vamos continuar esta leitura. Nós paramos em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 13. Mas para encerrar, mais uma vez a comparação. Saul, de uma aparência imponente, alta estatura, sobressaía todos acima dos ombros, bem alto. E a palavra diz que entre os filhos de Israel não havia nenhum jovem mais belo do que Saul. E agora Davi, o improvável, o menor da sua família. Há uma lição muito importante nisso. Amém?